Bom dia, segundo ano, tudo bem? Vamos falar sobre diagrama da base, tá? O que é o diagrama da base? É a estabilidade entre líquido e o vapor sob condições apropriadas de pressão e temperatura. Então vamos destacar os principais termos. Então ele é o que? É a estabilidade, ok, entre líquido e o vapor, ok, sob condições apropriadas de pressão e temperatura, ok? Vamos dar um exemplo clássico, ok? Gelo mais água mais vapor d'água, ok? São três situações, né? Três estados físicos. E onde entra isso? Tem um termo, tá? Para esse tipo de condição que nós chamamos de ponto triplo. O que é o ponto triplo? É onde encontramos intersecção entre os três estados físicos, tá? Que são esses estados físicos. Então, o que nós temos aqui como principal? É a intersecção, ok? Entre três estados físicos. Então, quer dizer, você tem aqui esse ponto aqui, ó, que tem a setinha. Esse é o ponto triplo. Então, o que é? É a intersecção, né, onde encontramos a intersecção entre três estados físicos. Onde? Como isso ocorre? Isso ocorre em uma determinada pressão e temperatura, né, que você tem essa intersecção, esse ponto triplo, tá? Então, ele ocorre o quê? Ocorre onde? Ocorre na intersecção, ok? Então nós temos a intersecção. O que for ponto fora, tá? Nós teremos o quê? O ponto fora dessa intersecção, ok? Nós temos o quê? Nós temos duas fases. Então, ponto fora da intersecção, temos duas fases. Por exemplo, vamos ter o gelo e a água, né? Onde, obviamente, se você ficou acima ou abaixo desse ponto de intersecção, você não vai ter, por exemplo, tem um ponto fora, você não vai ter vapor d'água, por exemplo, ok? Vamos lá. E aí nós temos também um termo que é efeitos coligativos, propriedades coligativas, né? Efeitos coligativos, nós podemos dizer que é o seguinte: os efeitos coligativos é a adição, tá? É a adição de um soluto não volátil à água, nesse caso tem que estar pura, né? Líquido puro, onde muda várias propriedades físicas desse solvente, né? Físicas, deixar bem claro, e está associada a partículas dissolvidas. Então vamos destacar então. O que nós temos? Efeitos coligativos. É a adição, tá?
de um soluto não volátil, tá? Ou seja, não tem uma evaporação, né? Ela não vai para a atmosfera tão rapidamente, né? Não volátil, da água, né? Principalmente da água, ok? Principalmente da água, envolve água e ela muda o que? Várias propriedades físicas, tá? Físicas desses solventes. Então o que muda? Ela muda como principal característica as propriedades físicas, tá? Do solvente, né? Do solvente, ok? E aí nós temos nessa primeira parte desse vídeo nós temos as principais propriedades, né? Efeitos coligativos. Um deles chama tonoscopia. Tonoscopia é o que? É a redução, tá? É a redução da pressão. Redução da pressão de vapor do solvente, ok? Então, se eu falo de tonoscopia, eu estou falando o que? Da redução da pressão do vapor do solvente. A outra que nós temos é a ebuloscopia, que aí já é o que? É a elevação, né, da temperatura de ebulição do solvente, ok? E finalizando, temos a crioscopia. Tudo que fala criogenia, crioscopia, falou crio, né? Está associado ao quê? Criogênese, enfim, está associado a baixas temperaturas. Ou seja, crioscopia é o quê? A redução da temperatura do congelamento do solvente, ok? Então, meus queridos, essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Semana que vem eu continuo a explicação e por hoje é só. Bom dia!